Um esclave russo de história complicada pode se tornar o estopim da entrada da Europa e da OTAN nessa guerra. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Kaliningrado é uma cidade portuária russa localizada no enclave russo do mesmo nome. Um enclave é um pedaço de um país que não tem ligação direta com a parte principal do país. Embora pareça algo improvável e o Brasil não tenha nenhum enclave a nível nacional, é relativamente comum em outros lugares, particularmente em regiões onde guerras passadas tornaram o processo de negociação e delimitação de fronteiras algo delicado. Por exemplo, a fronteira entre a Holanda e a Bélgica existem inúmeros enclaves de parte a parte. Alguns casos, apenas uma casa. Felizmente, com ambos os países fazendo parte da comunidade europeia, isso se torna quase uma curiosidade apenas, mais do que qualquer outra coisa. Em outros locais do mundo, a coisa é mais complicada. Sim, e só por curiosidade, existem alguns poucos municípios brasileiros que contêm enclaves, ou seja, possuem áreas não ligadas à parte principal do município. Mas claro, um enclave de um país é algo bastante sério. Como surgiu esse enclave de Kaliningrado da Rússia? Bem, a Rússia simplesmente ocupou ele e se recusou a sair no final da Segunda Grande Guerra. A região se chamava, antes disso, Königsberg. Sempre foi um porto muito importante na Europa, fez parte da Liga Hanseática, passou a ser capital da Prússia, que mais adiante, unificada com outros estados, se tornaria a Alemanha. De fato, até o ano de 1700, o rei da Prússia era coroado em Königsberg. Só a partir de 1701 que passou a ser coroado em Berlim. O fato é que o que hoje conhecemos como Alemanha é resultado da reunião de uma enorme quantidade de países, reinos, ducados, principados e outros elementos. A Prússia era o maior deles e por onde a coisa se iniciou. Ali sempre se falou alemão, e toda a região era ligada à Alemanha até o final da Primeira Grande Guerra. No final da Primeira Grande Guerra, a Polônia retomou territórios na região de Gdansk, tornando a região de Königsberg um enclave alemão. Isso sempre foi um problema para a Alemanha, posto que uma das suas principais cidades agora requeria passagem por terra estrangeira. E esse foi um dos motivos que levou Hitler a iniciar sua terrível guerra de anexação de territórios, exatamente começando pela Polônia. Anexando parte significativa da Polônia no início da guerra, Königsberg voltou a estar no território alemão contínuo. Ao final da Segunda Grande Guerra, porém, toda a área havia sido liberada pelos exércitos soviéticos. Quando os aliados se sentaram para negociar a divisão da Alemanha após a Segunda Grande Guerra, a Rússia disse que não abriria mão de Königsberg, que, apesar de não ter nenhuma relação histórica com a cidade, nenhum motivo para reclamá-la para si, ela passaria a fazer parte da Rússia. Inclusive trocou o nome para Kaliningrado, em homenagem ao revolucionário comunista Mikhail Kalinin. Veja, as repúblicas bálticas ao lado e a Polônia já faziam parte da esfera de influência soviética, mas a Rússia fez questão que nesse pequeno pedaço isso ficasse dentro da Rússia mesmo. E o motivo é simples, a Rússia sempre teve poucos portos de águas quentes, ou seja, que não congelam no inverno. Königsberg, quer dizer agora Kaliningrado, é um desses casos. Lógico, embora fosse um enclave, nunca houve problema de comunicação com a Rússia. Existem inúmeras linhas férreas abundantes entre a Rússia e Kaliningrado. Com a dissolução da União Soviética, a Rússia manteve acordos com a Lituânia e Belarus que permitiam que ela continuasse usando as ferrovias para transporte de pessoas e cargas entre o enclave e a Rússia. Existe todo um sistema de alfândega simplificado para os trens que vão apenas cruzar a região sem parar em nenhuma estação da Lituânia, como é comum também em outros enclaves. O fato é que Kaliningrado é uma área relativamente pequena, mas de extrema importância para a Rússia. Muitos aparelhos de defesa e grande parte da frota do Báltico estão sediadas ali. Muitos produtos são exportados a partir do seu porto. Mas para tudo isso funcionar, é preciso que a linha de trem passando pela Lituânia esteja funcionando. A questão é que, com o fechamento da 6ª rodada de sanções contra a Rússia, a Lituânia fechou a passagem por suas ferrovias para todos os produtos sancionados pela Comunidade Europeia. A Lituânia manteve o trânsito livre para todas
as cargas não sancionadas e para pessoas. Isso causou problemas significativos em Kaliningrado. Ainda não há falta de produtos, mas muitas pessoas já começaram a fazer compras em excesso com medo de faltarem produtos. E só com isso já é possível que alguns produtos comecem a faltar. A Rússia, lógico, não ficou satisfeita, isso era de se imaginar. Alegou que existe um tratado assinado pelos países garantindo livre trânsito nas ferrovias na região e que a Rússia só aceitou a independência da Lituânia porque ela assinou esse tratado. Russos mais exaltados lembraram da chamada Passagem de Suwałki, um trecho de alguns quilômetros dentro do território da Polônia e da Lituânia que chegou a ser cogitado como território russo na época da negociação para permitir exatamente essa passagem entre Belarus e Kaliningrado. Outros russos mais exaltados ainda acham que foi provocação, quebra de contrato, é uma declaração de guerra, justifica inclusive o uso de armas nucleares. Porém, a Lituânia apontou que foi a Rússia quem começou a romper contratos primeiro. Chega a ser patético a Rússia falar em obedecer acordos em contratos. Em 2014, ao invadir a Crimeia e a região de Donbás, ela desobedeceu flagrantemente o Memorando de Budapeste, assinado em 1994. Neste memorando, a Ucrânia aceitava devolver todas as armas atômicas que possuía para a Rússia, em troca da Rússia se comprometer a nunca questionar ou invadir as fronteiras da Ucrânia. E agora, em 24 de fevereiro, desobedeceu ao Acordo de Minsk II, que estabeleceu o cessar-fogo na Ucrânia em 2015. Ambas as partes, Ucrânia e Rússia, se comprometiam a não atacar militarmente o outro lado até a conclusão da negociação da situação no Donbás e na Crimeia por meios pacíficos. Vir falar agora em tratados rompidos chega a ser uma piada de mau gosto. Mas todos sabem que a Rússia ignora contratos e acordos, vê tudo como uma questão de pura força. E o ponto agora é esse. A Lituânia e a Polônia são países membros efetivos da OTAN. Portanto, qualquer ataque ou mera ameaça de ataque obriga todos os demais países da OTAN a declarar guerra ao país atacante. Além disso, como o motivo é uma decisão da própria comunidade europeia, mesmo os países europeus não membros da OTAN vão ter que comprar essa briga. Caso a Rússia tenha alguma dúvida, isso inclui países bastante críticos para a Rússia, como a Turquia e a Dinamarca, países que, fechando seus estreitos, a Rússia fica sem nenhum porto de água quente no Ocidente. Sim, a entrada da Europa e da OTAN estamos falando na Terceira Guerra Mundial. A Rússia, que com toda a sua força militar e reservas alocadas não consegue sequer avançar na Ucrânia, vai querer comprar guerra com a OTAN? Eu não creio. Se resolver fazer isso, pelo menos sabemos que o desfecho não será demorado. Pouco provável que o regime de Moscou sobreviva por muitos meses. Mesmo na eventualidade que eu considero pouco provável da China querer entrar nessa briga, ainda assim não são páreo para os americanos. Muito menos para os americanos e a Europa juntos. Mas o mais complicado vem aí. E nós? Como eu já avisei em vários vídeos, as pessoas que acham que não devemos nos envolver nessa guerra, porque é uma guerra longe e não tem nada a ver conosco, estão erradas. Essa absurda invasão da Ucrânia pela Rússia é uma guerra de conquista que atinge absolutamente qualquer pessoa que tenha planos de viver em paz e prosperidade no mundo, pelo simples motivo que, se basta um exército forte para ter acesso a território, então nenhum território, nenhuma propriedade privada estará mais seguro. E vamos todos ter que passar a gastar uma enorme fração de nossas receitas em gastos militares para meramente termos o direito de existir. Essa guerra já é, desde o primeiro dia, uma guerra de todas as pessoas de bem do mundo contra a Rússia. De todas as pessoas que entendem que iniciar agressão contra a pessoa pacífica é errado, contra aqueles que acham que basta achar uma justificativa que se pode usar a agressão contra a pessoa pacífica. Mas, a despeito do aviso da obviedade do fato, muita gente continua tratando isso como uma guerra distante, não temos nada a ver com isso.
Pois bem, essa guerra tem tudo para aumentar sensivelmente de escopo nas próximas semanas. E se isso acontecer, pode se tornar impossível para qualquer pessoa no resto do mundo se manter neutra. Não vai ser mais apenas uma questão de fraqueza ética que definirá as pessoas que não querem se meter ou condenar o abuso russo. Vai ser uma questão material. Se preparem. Apesar disso, eu acho mais provável o Putin galinhar e não fazer nada no que tange a Lituânia. É o que fazem todos os covardes quando encontram alguém mais forte do que eles. Obrigado pela audiência.